Salve, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando. Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. Vou ser bem breve aqui, tá, rapaziada? No máximo mesmo 10 minutos. Pra gente já começar a falar aqui, certo? Deixar o conteúdo registrado, né? Até porque amanhã, domingo, porra, depois de uma vitória dessa, né, cara? Um jogo importante, a gente não vai ter tanta coisa assim pra falar. Vamos reforçar algumas situações que estão acontecendo em relação à busca de reforços. Vamos reforçar o que deve acontecer até a partida diante do Remo, né? Algumas coisas que o Botafogo tem que ficar atento e alguns jogadores que a gente tem que elogiar também, certo? Como é que vai funcionar, rapaziada? Eu tô aqui, né? Tô gravando, amanhã, possivelmente no horário do almoço, né? Dependendo, não sei como é que vai funcionar. Eu volto com algum vídeo, algum conteúdo durante a tarde e aí à noite, né? Dependendo, a gente faz uma live, né? Enfim, é assim que vai funcionar. Né, a gente vai ter muita resenha, né, cara? Até porque eu não imagino, a não ser que aconteça uma coisa muito extraoficial, uma parada muito, assim, né, extraordinária. Mas depois de uma vitória contra o líder do campeonato fora de casa, eu não vejo tantas coisas, assim, pra gente comentar de notícia. Eu acho que vai ser uma semana de muita resenha entre a gente e, claro, o trabalho sendo mantido no Botafogo. Cara, seguinte, vamos tentar falar um pouquinho sobre esse confronto. Precisamos elogiar aqueles jogadores que... Eu vou inventar uma palavra aqui, tá, rapaziada? Inelogiáveis, tá? Os jogadores que a gente fica meio com remorso de elogiar, fica puto, né? Aquele cara que a gente tem implicância, tudo mais. A gente tem que elogiar alguns jogadores que, na minha opinião, desempenharam um bom papel nessa partida diante do Coritiba e mostram que mesmo com as suas limitações, eles podem fazer bons jogos e concretizar a missão do Botafogo. Qual é a missão do Botafogo? Subir de divisão, subir para a Série A. Eu começo destacando o cara que eu mais cornetei a escalação, Varley. Varley fez um bom jogo contra o Coritiba. Significa que eu quero ele como titular? Não. Significa que eu esteja satisfeito, né, ao ver o Varley substituindo o Diego Gonçalves? Também não, muito menos. O Botafogo, inclusive, tem que ir no mercado, tá? E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas o Varley fez um bom jogo, uma boa recomposição, conseguiu bloquear bons cruzamentos ali, jogadas de perigo, conseguia dar algumas escapadas boas ali pelo lado direito, então fez um bom jogo, né? E quando você faz um bom jogo contra o líder do campeonato fora de casa e o Botafogo vence, você tem que elogiar. Outro sujeito que fez um bom jogo, na minha opinião, né? Vou até ser breve aqui sobre esse jogador, porque eu vi muito pouco. Ricardinho entrou, foi inteligente, rodou a bola, segurou o jogo. Eu acho que o Ricardinho, cara, ele não é tão ruim quanto ele mostrou no Campeonato Carioca. Eu acho que o Chamusca queimou o Ricardinho, sabe? Eu acho que o Chamusca, ele pegou o Ricardinho, que estava 8 meses sem jogar direito, e colocou, sei lá, 8 meses é força de expressão, tá, gente? E colocou para jogar titular absoluto 10 jogos seguidos, era óbvio que ele ia mal. Né? E agora ele readquirindo o ritmo, se readaptando, entrando, ele pode ser interessante, certo? Dependendo da circunstância. É um cara bom de grupo, né? Enfim. Outro atleta que a gente tem que elogiar, Barreto, tá? O Barreto, na minha opinião, jogou muito bem, né, contra o Coritiba. Né? Eu cheguei a ver, né, num perfil do Twitter depois as estatísticas, né, do Barreto, que foram muito boas na parte defensiva, interceptando passes, chutes, bloqueando, né, finalizações, desarmando, e foram bons índices, né, cara? E até nos passes ele foi razoavelmente bem, né, cara? Ele faz o feijão com arroz ali. Porém, era uma coisa que eu já estava observando desde que eu comecei a ver o jogo no primeiro tempo. O Barreto, assim, foi impressionante ontem. A quantidade de bola que ele bloqueou da defesa do Coritiba, que poderia sair um chute perigoso, numa dessas sai um rebote, um gol do Coritiba, um escanteio, uma defesa do Diego Loureiro, um chute na direção do gol, que ele bloqueou, que ele desarmava, que ele chegava junto, que a bola desviava nele, ia para lateral, que ele protegia o gol do Botafogo, né? Foi impressionante, foi uma quantidade exorbitante ali de bolas ali, então esses jogadores, eles merecem os parabéns. E quando você tem uma penca de jogadores limitados rendendo bem, né, para o que é a missão do Botafogo, que é subir de divisão, a gente tem que elogiar, né? E tem que elogiar o trabalho do treinador, né? E tudo isso está passando pela mão do Anderson. Porém, eu acho que não é momento para a gente achar que tá tudo certo, entendeu? Não acho que seja o momento da gente achar que, putz, então é com esse grupo que tá tudo certo mesmo, então vamos para cima desse jeito. Não é, tá? Não é. Eu acho que, inclusive, algumas coisas elas têm que mudar.
Me preocupa muito como é que tá a situação da ponta do Botafogo, porque hoje o Botafogo, jogando de forma reativa contra o Coritiba, conseguiu vencer nessas condições. Mas amanhã, contra o Londrina, jogando fechado, o Botafogo talvez sem o Diego Gonçalves perca uma válvula de escape. Jogando contra o Náutico, o Newton Santos, talvez encare problemas. O Chamusca é um treinador defensivo que conhece as limitações do time do Botafogo. Enfim. Então, eu sinceramente acho que o Botafogo tem que ir no mercado. Né? Tem que ir no mercado porque Varley não acho que seja jogador suficiente para ser titular absoluto. Marco Antônio já não vem jogando bem há muito tempo. O Ronald, a gente também não sabe quando é que ele volta. Então, eu iria firme naquele moleque que o Botafogo chegou a sondar, né, que tá jogando, fazendo um ótimo campeonato brasileiro de aspirantes, né, então hat-trick outro dia, né, pelo Grêmio, que é o Elias, que não é nem um ponta, nem um centroavante. É um cara que exerce funções ali diferentes no campo de ataque, é um cara com um bom pivô, é um cara com um bom arranque, né, boa finalização. Quando eu falo boa, gente, eu não tô falando, nível Série A, enfim, eu tô falando, assim, Série B, eu acredito que entregue, né? Enfim, essa é a minha opinião. E o Botafogo também buscando lateral direito, né? Perdão, lateral esquerdo. Rafael Carioca foi embora, o Lucas Barros foi embora, o Hugo possivelmente não joga nem mais essa temporada. E o nosso amigo Jonathan, assim, eu acho que tecnicamente ele foi até bem, né, no jogo contra o Coritiba. Eu acho que taticamente, né, melhor dizendo, eu acho que a limitação do Jonathan está no ritmo de jogo, né? E o Botafogo vai buscando um lateral direito porque, ao meu ver, o Guilherme Santos, a gente não pode contar com ele, sabe? Eu acho que ele é um atleta que ele tem umas situações muito esquisitas, ele sai dos jogos, ninguém sabe por quê, aí ele volta, arruma uma confusão no vestiário, quando eu digo túnel do vestiário com o jogador adversário, risco de expulsão, aí ele sai de novo. É um cara meio esquisito, né? Não sei qual é a dele, né? Não sei o que aconteceu nesse último jogo, né? Enfim, né? Então acho que quando você não consegue contar, sei lá, psicologicamente com o atleta, nada contra, né? Mas acho que você tem que buscar alguém no mercado. E uma outra situação que a gente pode ver também, rapaziada, é sobre Rafael Moura, tá? A gente vem criticando muito o Rafael Moura por motivos óbvios, né? A gente já tá aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente vai para a terceira rodada do retorno da Série B, e o Rafael Moura, ele tem apenas um gol marcado e uma participação, uma pré-assistência, né, para um gol contra o Náutico. É pouco para a qualidade que ele tem. Acho que ele só participou de 2 gols, um contra o Cruzeiro, outro contra o Náutico, fez um gol contra a Ponte Preta e perdeu, né, vamos colocar aí, são 5 gols que ele já perdeu, né, com a camisa do Botafogo, que poderiam ter ocasionado melhores resultados, pontos, né? Foi um gol contra o Cruzeiro, um gol contra o Guarani, um gol que ele perdeu contra o Londrina. Porém, o Rafael Moura, ele vem entrando no segundo tempo, né? Ele vem entrando no momento que o Botafogo tem que prender mais a bola, no momento que o Botafogo ele tem que estar jogando defensivamente, em que ele tem que fazer o pivô, e ele vem, né, mal nessa função específica, né, cara, para proteger a bola, né? E aí, cara, eu honestamente acho que agora a gente vai poder tirar uma prova, né? Uma coisa que eu dou razão pra galera que, putz, tem uma galera que tá criticando, mas criticando com consciência, né? Tipo, o cara tá indo mal, mas ele tá indo mal numa situação que ele tem que entrar quando o time tá precisando segurar o resultado. Ele não vai produzir tantas chances. Tudo bem que ele tá perdendo algumas, mas enfim. Vamos ver ele no início do jogo. Só que o Rafael Navarro não tava dando margem, né? Porque o Rafael Navarro tava jogando todos os jogos. O Navarro tá suspenso, não enfrenta a equipe do Remo, não vai pegar a equipe do Remo lá em Belém, né? E o Rafael Moura, naturalmente, será o titular da equipe do Botafogo, né? Então, eu honestamente vejo que é uma boa oportunidade para o Rafael Moura começar jogando, desenvolver o jogo dele com toque, né? Com jogo de chão, com o Botafogo partindo para cima, jogando com bloco médio, não baixo, não se defendendo e sim atacando. E ele podendo produzir ali uma jogada de pivô, né, uma 1-2, né, podendo fazer a parede para a chegada dos jogadores de trás e podendo finalizar, né, seja numa jogada aérea, né, seja num cruzamento, seja, enfim, né, numa jogada ali de infiltração, bola de lado, do jeito que foi o gol, por exemplo, contra a Ponte Preta dele, do Navarro contra o Vila Nova. Então, eu quero ver o He-Man tendo essa oportunidade. Vai ser o primeiro jogo do He-Man como titular,
com a camisa do Botafogo. É bom a gente lembrar disso, para que a gente possa ter mais ciência na nossa crítica. Isso vale para mim também. Gente, beijo, fui!